Bem, pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, né? Nós estamos trabalhando, na aula passada, falamos sobre teorema de Green, né? Integrais, que é o integral sobre um circuito fechado, né? Integral de linha sobre um circuito fechado, é equivalente, né? Você fazer uma integral sobre a área, né? Que envolve esse circuito fechado, tá? Em duas dimensões. Bem, agora vamos fazer um cálculo de integral de superfície, ok? Então vamos para uma integral de superfície. Integral de superfície, o que nós temos em uma integral de superfície, né? Você tem nosso eixo aqui, x, y, z, né? E você tem uma região aqui, uma superfície, né? Que você quer calcular essa área aqui dessa superfície, ok? Então aqui você está trabalhando sobre uma superfície, né? E isso daqui, o que acontece? Você tem um elemento de área aqui, e esse elemento de área ele tem um vetor normal a essa, chama-se o n, esse daqui, que é o módulo do vetor normal, né? O vetor normal dividido pelo módulo dele. Então isso daqui é o nosso nzinho, né, que está apontando em uma direção. Tá? Se você a integral de superfície, ela é uma integral dupla, né, que o elemento ds aqui, tá? Então isso daqui você pode calcular essa área aqui, tá? Essa área aqui, beleza? Para essa integral ds. Quem que é esse ds? E esse ds ele vai ser o módulo, tá? O módulo do vetor normal, né? O módulo do vetor normal se você está parametrizando em u e v, né? du, dv, beleza? Ou dx, dy, né? Se você tiver uma projeção aqui na base, né? Aqui na base, aí aqui vai ser a sua parametrização, vai estar envolvido com x, y, tá bom? Ok? Então isso daqui é a nossa integral de área. Vamos ir para um exemplo concreto para que a gente consiga entender melhor uma integral de superfície. Tá? Então tá, uma forma generalizada também de você colocar uma integral de superfície, mais geral, é isso daqui. Você integral, né, sobre a superfície e você tem, né, uma função aqui que você vai integrar, né, de x, y e z, né, e pelo ds aqui, né, que daí é o módulo ds, ok? Beleza? Então isso daqui é uma forma geral de você encontrar uma integral de superfície associada a uma função, ok? Quando você quer calcular a área, você faz esse f de x, y, z, né? Esse f igual a 1. Com esse f igual a 1, você vai ter a nossa integral aqui, né? Que é com f igual a 1, você volta para cá. Então isso aqui é o caso geral, né, geral de uma integral de superfície, e a área é um caso particular, quando essa função aqui é igual a unidade, tá? Ela é igual ao valor 1. Né? Ok? Então vamos fazer um cálculo aqui de uma superfície genérica aqui, para a gente entender melhor como funciona isso. Beleza? Vamos lá. A nossa superfície vai ser dado aqui um valor. Né? Então, qual que é a nossa superfície? Nossa superfície é dada por x mais y mais z igual a 1. Ok? Então, essa é a superfície. Superfície. Beleza? Então, com essa superfície aqui, vamos desenhar a superfície. Beleza? Como que a gente desenha essa superfície? Essa superfície aqui, você vai sempre ter, para encontrar os pontos, né, da superfície, onde que ela cruza os planos, né, podemos colocar aqui, ó. Se eu colocar x igual a 0, y igual a 0, vai dar o quê? Z igual a 1. Então, quando você tem o x
o y igual a 0, o z vale 1, beleza? Quando você tem o x igual a 0 e o z igual a 0, o y vale 1, beleza? E o outro, quando você tem y igual a 0, z igual a 0, o x vale 1. Ok? Então, com esses 3 pontos aqui, aí você pode analisar também como que se comporta quando y é igual a 0, qual é a função? Você tem y igual a 0, você tem uma função de z em função de x. Então, aqui é fácil de você montar, você vai ver que tem essas retas aqui nesses planos, beleza? Tá? Você pode desenhar. Essa é uma superfície. Tá? Essa é a nossa superfície aqui. E nós colocamos essa superfície limitada, tá? Limitada pelos planos. Podemos ver aqui, plano aqui. Esse plano aqui do fundo é y igual a 0. Então, você limita aqui, né, os planos com y igual a 0, beleza? Y igual a 0. Qual que é outros limites aqui? O plano x igual a 0, esse plano do fundo, beleza? E o plano z igual a 0, é esse plano aqui de baixo. Aqui, tá? Esse aqui é o plano z igual a 0. Né? Esse plano aqui é o x igual a 0. Né? É um plano que ele está relacionado a yz. Né? E o y igual a 0 é esse plano aqui que está relacionado às variáveis só x e z. Okay? Então, assim você consegue, nós temos essa superfície aqui, beleza? Se você quiser calcular a área dessa superfície, então, agora nós estamos entrando nisso daí. Como que nós podemos calcular a área, essa área aqui dessa superfície? Tá? A área dessa superfície, ok? Beleza, então vamos ao cálculo aí, né, da área dessa superfície. Ela é uma integral dupla, né? Como está vendo aqui, integral de área, tá? Então a gente tem o seguinte, a área, né, vai ser uma integral dupla, beleza? Né? Nessa superfície aqui, essa superfície, né? S aqui, superfície S, né? Aqui. É limitado, né, por esses planos, beleza? E ds. Okay? Beleza. Então, para calcular o ds, nós precisamos do seguinte, ó. Para calcular o ds, a gente precisa fazer uma parametrização e encontrar o vetor normal, tá? Beleza? Em relação ao dv. Ó, a base aqui do plano que nós estamos trabalhando aqui, ó, nós podemos colocar a base do plano que é o x e o y, tá? A base do plano, né? Beleza? Então aqui está a base do plano, né? Essa região aqui embaixo, tá? E aqui embaixo, né, as variáveis que nós temos aqui, ó, nessa região aqui embaixo, essa região é o x e o y, beleza? Então nós vamos calcular o seguinte, esse vetor normal, nós precisamos encontrar um vetor normal à superfície, Esse vetor normal, tá? Ele é definido como? Antes aqui, vamos ter que definir o R, né? Quem que é o R? O R nosso, ele é igual ao quê? É x na direção I, mais y na direção J, mais z na direção K. Ok? Esse é o R. Você sai da origem para qualquer ponto aqui, né, que você esteja aqui. Você tem um vetor R, da origem até qualquer ponto da superfície. É o vetor R. Beleza? Tá. Vamos colocar usar aqui como base o x e o y, né, para parametrizar na base aqui. Então nós vamos, uma superfície só tem duas variáveis, né? Sempre vai ter duas variáveis. O u e o v, né? Pode ser o x e o y, né? Dependendo do plano que você estiver trabalhando. Então nós vamos manter o x aqui, o y tem duas variáveis. E aqui, esse z, nós vamos escrever em termos de x e y. Como que fica? Você vai ter o seguinte, o z vai ser o quê? Deixa ele em evidência, separa ele, né? Vai ser 1 menos x menos y. Ok? Então o nosso r, ele vai ser o quê? Eu vou só colocar nesse formato aqui, ó, x, vírgula, tá? Anotação, o y, tá?
E a terceira componente, que é do K, vai ser 1 menos x menos y. Beleza? Ok? Então esse daqui é o nosso vetor. Componente I, JK. Componente I, componente J e a componente K. Um vetor. Tá? Um vetor você pode determinar por essas três componentes. Beleza? I, JK. Ok? Então vamos lá. Agora, uma vez que a gente tem o R, né, já em termos de duas variáveis só, tá? O seu R ele tem que ser escrito aqui para uma superfície em termos só de duas variáveis, tá? XY ou um R de um V, né? Não importa as suas variáveis que você vai estar trabalhando, só duas variáveis, beleza? Então nós estamos trabalhando aqui com a base do plano XY, que vai ser o DR em relação a X, tá? Produto vetorial, o DR em relação a Y, tá? Então vamos ver como vai ficar isso daqui. Quem que é o DR em relação a X? DR em relação a X, derivada parcial do R em relação a X, vai ser esse vetor aqui, que vai ser 1, né? 0, né? Isso aqui não depende de X. Aí em relação a X aqui vai dar menos 1, ok? Quem que é o DR em relação ao Y? DR em relação a Y vai ser 0 aqui, Y é 1, né? E aqui em relação a Y é menos 1, ok? Esses são os dois. Agora nós precisamos calcular esse determinante aqui, tá? I, J, K, não é? Produto vetorial aqui. Produto vetorial que é o determinante. Que é do primeiro vetor, né? Primeiro vetor eu escrevo, que vai ser 1, 0, menos 1. O segundo vetor, 0, 1, menos 1. Ok? Agora é só calcular esse determinante. Então o nosso vetor normal ele vai ser escrito. Ó, separa a primeira linha, né? A primeira coluna e a primeira linha. Então vai ser esse vezes esse dá 0, né? Menos esse vezes esse. Vai dar 1 vezes menos 1 dá menos 1. Como tem um menos vai dar mais 1. Okay? Mais 1 na direção I. Então é 1. Okay? Segundo termo, separa esse e esse, só que daí você vai multiplicar esses termos aqui que sobraram, você vai multiplicar ao contrário. Nos outros, todos você faz esse, né, vezes esse, depois menos esse vezes esse. Agora você faz ao contrário. Esse vezes esse, né, primeiro, né, esse vezes esse é 0. Menos esse vezes esse. Tá? Menos com menos vai dar mais. Então, 1 também. E aí o último termo, né, que a gente trabalha, o último termo, né, que vai ser você separar essa linha e essa coluna, vai sobrar esses termos aqui, essa pequena matriz aqui. Aqui a gente calcula diretamente mesmo. Primeiro esse vezes esse, né, 1 vezes 1 dá 1, menos esse aqui que dá 0, então vai dar 1 na direção K. Okay? 1 na direção K. Beleza? Então esse aqui é o nosso vetor normal, né, a essa superfície aqui. Tá? Qual que é o módulo desse vetor normal? O módulo do vetor normal, você só tira a raiz, né? Vai ser a raiz de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Raiz de tudo isso aqui vai dar raiz de 3. Ok? Beleza? Então grava aqui, o nosso módulo ele é igual a raiz de 3. E para calcular a área a gente precisa do módulo, a gente vai ser o módulo dx dy, né? Ou dy dx, alguma coisa aqui, né? Beleza? O nosso elemento de área. Tá? Então vamos lá. Agora, como que vai ficar? A nossa integral de área ali, da superfície, vai ser essa integral dupla, né? O nosso elemento vai ser o módulo, né? O módulo do vetor normal, que é igual a raiz de 3, né? E aí nós vamos ter dx dy ou dy dx, que é o elemento de área, né? Esse aqui é o elemento de área, né? Elemento de área. E esse elemento de área aqui, nós vamos estar trabalhando aqui, vai ser dx dy ou dy dx. Vamos olhar a nossa região para calcular a integral de área. Vocês lembram como se calcula a integral dupla, né? Elemento de área aqui. Então, vamos observar aqui, pessoal. Estou lá em cima. Aqui, vamos lá. Olha
nossa superfície, essa daqui, né? Então nessa região aqui, ó, eu vou estar projetando o cálculo da área dessa região, mas eu vou estar projetando em x e em y, né? Que eu estou trabalhando. Escolhi a variável x e y. Então aqui nessa região x e y, no plano, fazendo essa projeção no plano, x e y, vamos colocar lá, o x, esse aqui é 1 e aqui também é 1, não é? É isso, né? É 1, 1, 1. Todos aqui é 1, beleza? Então vamos lá. Desenhando aqui agora, vamos colocar nossa. Opa, nós vamos ter aqui nossa região aqui é x e o y, né? E você tem o 1 aqui e o 1 aqui. Então essa daqui é uma integral, não é retangular, né? É uma integral do tipo 1, né? Tipo 1, que vai do y, vai do 0 até essa função aqui. Quem que é essa função aqui? A função é y igual a x, não é? Porque tem um aqui e um aqui, beleza? Opa, calma aí, vamos lá, espera um pouquinho, vamos fazer a reta aqui, acho que não é bem assim. Calma aí, vamos lá, vamos corrigir aqui. Quem que é essa reta aqui? Né? Essa reta é bem fácil, né? A gente tem que olhar a nossa função. A nossa função é x mais y mais z igual a 1, não é? Então aqui é z igual a 0. Z igual a 0, né? E a nossa função é x mais y mais z igual a 1. Igual a 1. Estou errando. Igual a 1. Né? Igual a 1. Igual a 1. Ok? Quando você coloca z igual a 0, para você ficar no plano xy, né? No plano xy, que é o que nós queremos, você vai ter o y é igual a 1 menos x. Ok? Y é igual a 1 menos x. Então essa função aqui é y é igual a 1 menos x. Beleza? Tá. E nós vamos daqui para cá, uma região tipo 1. Y sai de 0, né, e vai até a função. Ok? Então a região tipo 1, essa integral aqui de área, ela vai ser uma integral, né, do raiz de 3 e dy, né, e depois o dx. O y ele vai variar, né, de quanto a quanto aqui? O y ele vai do 0 até o 1 menos x. E o x vai de 0 até 1. Ok? Isso daí. Vamos lá. Vamos fazer a integral primeiro em y. Né? Essa integral primeiro em y, nós vamos ter. Deixa a integral aqui em x quietinha, né? E vamos integrar aqui dentro. Isso daqui vai dar raiz de 3. Raiz de 3. Integral em dy dá y, né? E isso daqui varia de 0 até 1 menos x. Depois a gente pega em dx. Beleza? Então essa integral aqui substitui o limite superior menos o limite inferior, que é 0. Então isso aqui vai ficar integral de 0 a 1, de raiz de 3, né, de 1 menos x dx. Beleza? E aí a área, vamos lá. A área vai dar raiz de 3, a integral de 1 dx, vai ficar integral. Vamos fazer por partes aqui. Vou separar de dx, né? Aí menos, isso aqui, raiz de 3, a integral de 0 a 1 de x dx. Beleza? Essa primeira parte aqui vai dar raiz de 3, x, variando de 0 a 1. Menos a segunda parte, raiz de 3, x ao quadrado dividido por 2, variando de 0 a 1. Então a área vai ficar igual. Raiz de 3, né? E aqui é 1, né? Menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Coloca 2 aqui, isso aqui vai ficar 2 raiz de 3 menos raiz de 3 dividido por 2. 2 menos 1, né? 2 menos 1, depois ficar igual a raiz de 3 sobre 2. Então a área é isso aqui, raiz de 3 sobre 2. Ok?
calculamos a área dessa superfície aí, beleza? Então, relembrando aqui, como que nós fizemos, né? Para você calcular a área, você precisa ter o vetor normal da sua superfície, né? Porque você precisa do normal multiplicado, né, pela sua parametrização que você está usando. Então, nós calculamos aqui o vetor normal, né? O que é o vetor normal? Para calcular o vetor normal, a gente precisa calcular o módulo, né, do dr aqui em relação a x, produto vetorial com o dr em relação a y, né? Que é a base de projeção nossa aqui, que é o plano xy, beleza? Então você calcula esse produto, encontrando o vetor normal. Aí o módulo do vetor normal é igual a raiz de 3, beleza? Aí com esse raiz de 3 aqui, é que nós substituímos aqui, né? Isso aqui é o dx dy, né? É o elemento de área, né? Isso aqui é um elemento de área, né? Um elemento de área. Ok? Já nas bases que você está usando, né? Xy, né? E aí com isso daí, nós integramos, né? Numa região que é de tipo 1, né? E você vai de um ponto até o outro aqui, nessa base, em relação entre y e x na base. Nós integramos. E aí tivemos o valor, que é a área que é igual a raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, ó, você pode facilmente também generalizar isso daí colocando qualquer outra função, tá? E para fazer integral, tá? Mas você daí já não vai estar calculando área, tá? Você vai estar calculando daí uma outra coisa, né? Tá? Então você está calculando, ó, você pode estar calculando momento, né? Densidade, né? Que é uma outra coisa, tá? Densidade superficial, são outras coisas que você calcula quando você está fazendo isso aqui, ó. Se você tem uma integral, né? Uma integral dupla aqui de área, né? Sobre uma superfície, e você tem uma função x, y, z aqui, e aqui pela área, tá? Sobre uma superfície. Tá? Isso daqui, daí no caso, ó, nós usamos para calcular a área sobre aquele problema ali, nós estamos ali atrás, ó, esse problema aqui. Você tinha x, y, z, ok? Nesse problema aqui, nós usamos aquela superfície, né, que deu 1 e 1, que é x mais y mais z igual a 1, ok? E os planos aqui fechando, nós calculamos e encontramos o valor dessa área aqui, né? Encontramos o valor da área. Por quê? Essa função aqui era igual a 1, ok? Agora, vamos lá. Se você resolver esse mesmo problema aqui, o mesmo problema anterior, mas você usar no lugar da função, não 1, mas x, y, z, usar essa função aqui, ó. Vamos usar essa função, que é z mais y ao quadrado mais x mais y menos 1. Ok? Se você usar essa função aqui, okay, no lugar desse cálculo, né, você usar essa função aqui, você vai encontrar o seguinte, vai ter que substituir isso daqui, né, por u e v, quem que é? Você faz a substituição, mantém só o x, põe o z aqui, em função de quem ele é, né, e aqui você vai encontrar essa integral, tem que substituir essa integral aqui. Tá? E se você fizer essa substituição dessa integral, né, você vai encontrar o valor que vai ser igual a, colocando aqui, se colocar essa substituição aqui, você só vai fazer o cálculo. Mesma coisa, região tipo 1, tranquilo, você vai fazer o cálculo e vai encontrar, acho que menos raiz de 3 sobre 12. Menos raiz de 3 sobre 12. Tá? Aí você pode testar aí, para ver se você encontra esse valor. Ok? Beleza, então isso daqui é o formato, né, de como que você calcula a superfície
superfície, né? Integral sobre valor da área, né, de uma superfície, ou uma integral, né, de superfície com uma dada função. Né? Você pode colocar um valor de uma função e aí você faz o cálculo para encontrar qual é esse resultado aí, beleza? Ó, só para, eu estava falando aqui, eu coloquei em função de U e V aqui, né? U e V, tanto faz, tá? Você pode colocar aquela região ali e especificar como U e V, não tem nenhum problema, tá? Você vai encontrar o mesmo resultado. Tá? No lugar de X você pode colocar assim, no lugar de X você coloca U, no lugar do Y você coloca V, tá? Se você fizer isso daqui, né, aí você vai ter, vamos lá, só para ajudar aqui, o vetor normal, né, ele vai ser a mesma coisa, né, que vai ser daí derivada do R em relação a U, né, vezes derivada do R em relação a V, né? Se você está fazendo isso daqui, você calcula, vai encontrar 1 e 1 da mesma forma, tá? Aí você está escrevendo o seu R lá, né? O seu R é em função de U e V, né? Aí é só U, V. Eu estou colocando aqui porque vocês podem encontrar no livro em termos desse tipo de parametrização. Só que isso daqui é a mesma coisa de você deixar o X e o Y no plano lá, tá? E aí só substituir o Z, tá? A parametrização é natural, né? Mas pode ser que vocês estranhem, vocês veem isso daqui. Aí o módulo também do vetor normal é o mesmo, né? Que é o raiz de 3, né? E se você substituir o F, esse F aqui, né? Aí colocando o valor de U e V aqui, né? Esse F vai ficar igual a V ao quadrado, tá? Simplesmente V ao quadrado. Aí a integral, o que vai ficar? Vai ficar aquela integral dupla de V ao quadrado, raiz de 3, daí dV, que é a primeira variável, né? E du. Tá? Pode manter V, U, X, tanto faz, entendeu? É o mesmo resultado. Aí isso daqui vai de 0 a 1 menos U, e esse aqui de 0 a 1. Tá? Eu só troquei X por U e Y por V, tá? Porque é comum vocês verem isso daí nos livros. Tá? E aí, esse resultado aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Confiram aí, tá? Fica esse aí de exercício para vocês conferir nesta aula. Ok? Então, essa é como que você faz um resumo básico, né, de uma integral de superfície. Tá? Tudo bem. Até mais.